Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda é novo no canal, não me conhece, eu sou Lígia Teixeira, especialista em planejamento, e o tema de hoje vai ser planejamento mensal. Mas afinal, dá para se planejar nessa quarentena? Porque todo o planejamento que eu fiz anterior foi justamente antes da quarentena, então dá para imaginar a loucura que ficou o meu planejamento. De repente eu estava com minhas filhas entrando de férias, então assim, desestruturando tudo aquilo que já tinha sido planejado. Então nem no meu mais eficiente planejamento eu conseguiria prever tudo isso que aconteceu. Bom, aí fica o questionamento, né? Vale a pena se planejar, ainda mais nessa quarentena? Bom, eu já separei aqui os meus lápis e o meu chá e estou muito animada para mostrar para vocês o meu planejamento de maio. Fica comigo até o final e bora simplificar! E antes de mais nada, já vou pedir também para vocês para acompanhar a gente lá no blog e no Instagram, caso você ainda não acompanhe. Por lá a gente também coloca conteúdo. E aqui, caso você ainda não seja inscrito, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo para que possa chegar a mais e mais pessoas. E aproveita e comenta aqui embaixo como é que tá essa sua rotina na quarentena, se você já deu aquela surtada. Comenta aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais. Bom, e a gente começa assim 2020 com tantos planos, a gente estava iniciando uma nova década e de repente, né, a gente é bombardeado por uma coisa assim surreal, que ninguém estava esperando, ninguém estava imaginando, ninguém planeja esse tipo de acontecimento, mas que acontece. Tá aqui, de repente nós tivemos que engavetar alguns planos, alguns sonhos, alguns projetos. Então ninguém planeja isso e aí de repente a gente precisa mudar toda a nossa rotina. Partilhar com vocês um pouquinho a experiência de como foi o meu mês de abril, porque foi justamente o momento em que começou toda a quarentena. Aqui em casa eu busquei manter as minhas rotinas de meditação, de leitura, de um diário. Então assim, essas rotinas eu continuei mantendo. E no meu trabalho, obviamente, eu tive que me adaptar, então assim, eu saía para trabalhar e comecei a fazer um teletrabalho, fazer um home office. Então foi uma fase de adaptação e acabei mudando de setor nesse período da quarentena, o que também foi muito positivo para mim, mas é uma mudança, né? Foi uma fase de adaptação aí. Nas rotinas daqui do blog, do canal, foi um momento também de adaptação, porque de repente eu estava com a minha família inteira dentro de casa o tempo todo, 24 horas, e uma rotina de blog, você precisa ter aquele processo criativo, então tudo isso passa por um processo de adaptação. Eu comecei a sentir um pouquinho os efeitos do isolamento, apesar de estar fazendo meditação, de estar fazendo um diário, mas assim, eu comecei a sentir um pouquinho os efeitos disso, do isolamento social, alteração principalmente na minha rotina de sono, né, um pouco na minha alimentação, alteração também na minha vontade de fazer atividade física, na minha rotina de atividade física. Então, assim, foram os primeiros sintomas que eu passei pelo isolamento social. E também, assim, eu senti, a partir dos 15 dias, eu senti muita necessidade de conversar, de ter as pessoas do meu convívio com quem eu partilho sobre ideias, sobre coisas que eu estou lendo. Também partilho muito sobre sentimentos, sobre angústias. Então eu senti a necessidade de ter pessoas perto de mim para partilhar sobre isso. E aí foi um sentimento assim de que a vida não para, né? Porque a gente fica no início esperando que a vida voltasse ao normal para a gente dar continuidade. E depois de uns 15 dias, assim, foi que eu entendi que o que é esse normal, né? O que é essa vida normal? Não existe a vida normal, existe vida. Então, assim, o que a gente tinha antes e o que a gente tem agora é o momento presente para a gente viver. Então não dá para a gente congelar a nossa vida e esperar que tudo isso passe para a gente continuar e dar continuidade nos nossos sonhos e nos nossos planos. Mas também assim, fica muito isso, né? A gente teve alguns projetos que precisaram ser engavetados, mas algumas pessoas também talvez nem tivessem planos em execução, né? Enfim, parou a quarentena e é que você tem vontade de começar a fazer coisas que não fez antes. E será que a gente tem alguns planos para o pós-quarentena? Ou não, a gente está apenas esperando que esse momento acabe para continuar aquela nossa vidinha, né, naquela nossa rotina mais ou menos, sem muitas perspectivas. Então fica uma reflexão, a vida ela não para, então o momento que a gente tem é esse, talvez a gente não tenha o depois disso.
ou se vier, vem uma coisa nova, vem uma coisa diferente, não é mais aquela vida que a gente tinha. E sim, é importante você planejar, porque se antes você era conduzido por uma rotina, agora você precisa fazer a sua rotina, você precisa definir os seus horários, definir o que é prioridade para você. Então eu acredito que mais do que nunca a quarentena ela nos deu a oportunidade da gente refletir um pouquinho sobre como estava o nosso dia a dia, como estão as nossas prioridades, como estão nossos projetos, como é que está a nossa vida. Então é uma oportunidade excelente para a gente planejar. Claro que o planejamento mensal, que ele é importante, ele fica um pouco mais em segundo plano, porque a gente está passando por um processo de mudança muito rápido. Então, se o planejamento semanal, que é o que funciona na prática, agora ele funciona mais ainda, porque a gente tem uma coisa muito cíclica, muito rápido, mudando muito rápido. Não dá para você fazer alguns planos para daqui a um mês, se você ainda não sabe se daqui a um mês esse plano realmente você vai conseguir executar. Bom, e vamos diretamente agora para o nosso planejamento de maio. Tem vários planejamentos aí que são partilhados no Instagram, no Pinterest ou no YouTube. E assim, são planejamentos lindos, maravilhosos, muito elaborados. E assim, eu gosto, às vezes eu tô super inspirada também para fazer um pouquinho sobre isso. Mas assim, o meu planejamento ele é mais minimalista mesmo, tá? Eu gosto da parte criativa, mas para planejamento eu gosto muito de focar naquilo que funciona, naquilo que é eficiente. Então assim, para mim não funciona colocar algumas páginas, deixar aquela coisa bonita, colorida, para dizer que fiz, mas no dia a dia não funciona. Então assim, eu gosto muito de colocar coisas que eu use, que eu utilize, que façam sentido para mim. Então assim, meu planejamento ele dá para ser adaptado por pessoas que não têm muitas habilidades com desenho, com decoração, e também dá para ser utilizado por pessoas que queiram dar uma caprichada mais aí na parte estética. E a mensagem que eu estou trazendo de reflexão para esse mês é a esperança. A esperança de dias melhores, e não só de dias melhores, mas de que a gente saia disso tudo de forma muito melhor, muito mais fortes. Percebi assim, por exemplo, que a rede social ela talvez esteja desempenhando um papel fundamental, que é o papel dela, que é de unir, de aproximar pessoas, porque no momento que a gente está passando por um isolamento social, eu não consigo nem imaginar o que seria da nossa vida nesse momento, a gente passando por tudo isso sem estar em contato com as pessoas que a gente ama, sem estar tendo a possibilidade de conversar com outras pessoas. Claro que também assim, você pode acabar usando a rede social como uma coisa negativa, tá? Se alimentando de coisas, de pensamentos, de ideias, enfim, de muita coisa que não vai acrescentar a você nesse momento, talvez para espalhar um pouco do pânico, do medo, o que não é uma coisa legal para esse momento de isolamento. A gente tem que ter muita clareza de que a gente tem que sair melhor desse momento e que essa vida que a gente tinha, essa rotina que a gente tinha, ela não vai retornar mais. Então, quem a gente quer ser depois que isso tudo passar? E eu escolhi como tema, é um tema que eu gosto muito para esse mês, que é o espaço. Isso me ajuda a lembrar que, na verdade, nós não somos daqui. Estamos aqui, estamos fazendo uma viagem, estamos fazendo uma passagem para a evolução, mas que nós não somos daqui, que tudo isso aqui que a gente está vivenciando é transitório e que em algum momento a gente vai retornar para onde a gente veio. E quando eu estava fazendo o meu log do mês, eu estava com uma sensação de que os dias eles estavam todos iguais, sabe? Quarentena, 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 quarentena. E só para reforçar aqui, o meu log mensal, eu sempre registro aquilo que aconteceu, tá? Ele não funciona como um planejamento do que ainda vai acontecer. E quando eu estava lá registrando, estavam todos os dias muito parecidos, muito iguais. Mas é aquela sensação de que a gente ainda está esperando que isso passe para a gente começar a viver. Então eu percebi que eu não preciso esperar isso tudo passar para começar a viver, que eu posso fazer os meus dias diferentes, fazer programações diferentes com a minha filha, com o meu esposo. Então eu não preciso esperar que tudo passe para eu começar a fazer aquilo que eu estou com vontade, aquilo que torna os meus dias únicos. Porque os dias eles são únicos, eles são presentes e eles não retornam, eles não voltam. Então a gente nem sabe se o amanhã ele existe. Então, a gente tem isso aqui pra gente viver, é o que a gente tem hoje. Então, lembre-se, a vida não para. E as minhas metas, né, como sempre, elas têm que estar ao meu alcance, têm que estar ao meu controle. Eu estabeleço 3 metas para o mês.
Só que dessa vez ela teve que ser um pouquinho mais adaptada, porque se as metas elas precisam estar no meu controle, dessa vez elas tiveram que estar ainda mais. Ou seja, são metas voltadas ao meu desenvolvimento pessoal, seja curso, seja livro, qualquer coisa que me traga novos aprendizados, que me ajude a crescer. E também outra área que eu vou focar, né, que eu vou estabelecer algumas metas, são na minha área de saúde. Então é uma das coisas que a gente tem controle, a gente consegue controlar. Vou estar muito focada na parte de alimentação, na parte de atividade física, ou seja, coisas que me permitam sair dessa quarentena bem, que tanto física quanto emocional também. Então, assim, são metas que eu consigo controlar, eu não preciso necessariamente sair de casa para poder fazer isso. Então, trazer um pouquinho as metas mais para o interno, para aquilo que eu consigo controlar. E também eu aprendi muito nessa quarentena a ressignificar os eventos do mês. A gente vê tanta gente comemorando aniversário. Esse mês de maio vai ter o aniversário do meu esposo, vai ter o Dia das Mães. Então é uma oportunidade também da gente ressignificar esses momentos, que tantas vezes a gente precisaria estar comprando coisas caras, né? Fazendo momentos muito exuberantes, mas na verdade sim, acho que a simplicidade, a limitação que a gente vive de locomoção, ela teve que ressignificar um pouquinho esses momentos. Então, assim, é muito interessante a reflexão de trazer isso para esse momento. Bom, e nesse vídeo eu apresentei para vocês o meu planejamento de maio. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado vocês também a refletir um pouquinho sobre esse momento de isolamento que a gente está passando. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, para ajudar mais e mais pessoas a simplificarem a sua vida. Gratidão por ter ficado comigo, te espero no próximo vídeo. Até lá!